Quantas vezes você já não se sentiu sufocada em determinadas situações com a tamanha pressão emocional que você vinha passando? Você se sente assim hoje? Como é que tá hoje o teu emocional? Você se sente pressionado emocionalmente? Você às vezes se percebe com falta de ar? Difícil respirar? Como se tivesse alguém sentado no teu peito? Alguns dizem até que sentem um elefante no próprio peito, né? Tamanha dificuldade de respirar, dada a atual situação emocional pela qual está passando. Você já se sentiu assim? Está se sentindo assim agora, nesse momento? Pois é. Dentro da psicossomática clínica, eu digo que quanto maior é o nível de pressão emocional, mais o nosso pulmão sofre. Porque na psicossomática, o pulmão representa o fluxo de ar, né? Fluxo de ar pela vida, a maneira como nós estamos respirando a vida, por assim dizer. Então, quanto mais nós nos sentimos pressionados emocionalmente, mais o nosso pulmão acaba sofrendo. Agora, o que a ciência tem a dizer sobre essa correlação? Eu trouxe aqui alguns pontos que eu quero conversar contigo a respeito disso. Tá? O primeiro ponto é o seguinte: alteração no fluxo respiratório. A ciência ela já comprovou que quanto maior o nível de estresse, quanto maior o nível de ansiedade, quanto mais pressão emocional a pessoa está passando em determinado momento da vida, maiores são as chances dela ter um ritmo respiratório despadronizado, fora do padrão. Ela começa ou a hiperventilar, ou ela começa a sentir sufocamento, falta de ar. E isso, lógico, interfere diretamente na saúde pulmonar. Sabe quais as doenças que podem ter correlação direta com isso? Por exemplo, existe uma síndrome chamada síndrome da hiperventilação. Junto, pode vir também crise de pânico. Além disso, asma é uma condição muito comum, principalmente em crianças e adolescentes, um pouco mais rara depois de certa idade adulta, porém, ainda assim, na idade adulta, pessoas que têm maior predisposição, que já sofreram com asma na infância, podem ter crises de asma depois de adulto, e essas crises podem inclusive ser fatais. A asma é uma doença muito séria, que deve ser levada muito em consideração, por conta de sofrerem pressões emocionais. E se você foi uma criança, assim como eu fui, com todas as ites possíveis e imagináveis, bronquite, asma, rinite, sinusite, enfim, tudo quanto é it, se você sofreu, assim como eu sofro, ainda hoje, um pouquinho, mas sofri muito na minha infância com problemas respiratórios, eu tenho certeza absoluta que se você fechar os olhos e relembrar de toda a tua fase da infância, você vai encontrar dezenas de momentos em que você se sentiu extremamente pressionado em sentido emocional. Porque às vezes a gente acha que pressão emocional tem a ver com sustentar a casa, com trabalhar. Não é disso que eu estou falando. Isso também é uma pressão que a pessoa sofre, né? Mas e pressões relacionadas à expectativa demasiado dos pais sobre você? E várias outras pressões emocionais que a criança, que o adolescente sofre ao longo da sua infância e início da idade adulta. Então, se você parar para pensar, você vai perceber que, diferente talvez de teus coleguinhas que não sofriam de problemas respiratórios, você, pelo menos na tua percepção pessoal, sofria de muito mais pressões ao longo do seu dia dentro de casa do que os outros. Presta atenção nisso. E diz para mim aqui no comentário se de alguma forma está fazendo sentido isso que eu disse para você ou não. Mas não para por aí. Assim como a questão da tristeza afeta o sistema imunológico, pressão emocional, que inevitavelmente também vai entristecer a pessoa, acaba tendo como um dos efeitos colaterais o enfraquecimento do sistema imunológico e a maior suscetibilidade à infecção. A pessoa fica mais suscetível, fica mais fácil para ela ter, sofrer de certas infecções respiratórias, por exemplo, e de outros no corpo. Falando sobre especificamente doenças associadas ao pulmão, olha só, pode haver um aumento na incidência de infecção respiratória como bronquite, pneumonia e até tuberculose em indivíduos com imunidade comprometida. E tudo isso, sabe por quê? Porque a pressão emocional constante ela enfraquece o sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível à infecção. Então, às vezes, você acaba desenvolvendo uma infecção pulmonar e vira e fala assim, poxa, mas eu não tomo friagem. Eu não tomei friagem, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquele outro. Como é que eu acabei adoecendo, ainda mais do pulmão? Agora você vai se lembrar desse vídeo aqui e você vai perceber, falar assim, poxa vida, certa vez o Álvaro disse lá no canal dele que problema respiratório, infecção respiratória tem a ver com pressão emocional. Quanto maior o nível de pressão emocional, mais a minha imunidade sofreu, porque eu vinha realmente passando problema no trabalho, pressão no trabalho, em casa.
meu sistema imunológico diminuiu, se abateu, e eu acabei desenvolvendo essa doença. Bom, então agora como é que eu vou cuidar disso? Eu vou cuidar da doença específica, porém eu também preciso aumentar o meu sistema imunológico e diminuir a minha carga de estresse. Entendeu que o caminho contrário é necessário? Senão fica só um tratamento meia boca, paliativo. E é isso que eu ensino para os meus alunos dentro da psicossomática clínica, a irem na raiz do problema. Tem um exemplo que eu uso na formação que é o seguinte: imagina que o ser humano, a nossa mente emocional, ela é como se fosse uma árvore cheia de galhos. Só que essa árvore, diferente de uma árvore boa, né, é uma árvore ruim. A raiz dessa árvore são todos os problemas emocionais pelos quais nós passamos. Muitas dessas raízes elas têm uma grossura maior, outras um pouquinho menor. Mas o fato é que esse conjunto de desafios emocionais produz diversas doenças. E essas doenças, elas se levantam como um tronco cheio de galhos. Normalmente, o que a medicina tradicional faz? Ela cuida dos galhos, ela tenta fazer a poda do problema trabalhando os galhos. Mas não consegue enxergar o panorama maior, não consegue entender que existe todo um tronco de problemas ali que precisa ser cuidado. E que esse tronco só está de pé porque o disparador emocional, o início do problema emocional daquela pessoa, que está lá atrás, muitas vezes na infância, na adolescência, ou algumas vezes até já na idade adulta, a raiz do problema não foi eliminada. Então resolve você cortar o tronco fora, por exemplo? Não, porque a raiz ainda está ali. Esse tronco vai crescer de novo. Então, dentro da psicossomática clínica, o que eu ensino os meus pacientes os meus alunos junto do paciente, identificar as raízes do problema. Porque uma vez que você injeta veneno na raiz e mata a doença emocionalmente de fome, você seca toda a árvore, a galhada toda vem para a terra junto. Entendeu? Esse é o principal foco da psicossomática clínica. Então, se você quer se tornar um profissional psicossomatoanalista, fazer parte da única formação do mundo em análise psicossomática clínica e se juntar com mais de 180 profissionais da área, para ajudar não só a si mesmo a melhorar a tua saúde clínica, a tua saúde pessoal, a tua saúde física e emocional, mas também ajudar pessoas profissionalmente, como profissional da saúde, a melhorarem as suas questões físicas e emocionais, entre em contato direto comigo pelo WhatsApp, que eu pessoalmente vou falar com você, e se te interessar eu te coloco na lista de abertura da próxima turma para analistas psicossomáticos clínicos, que tá maravilhosa. A formação vai ter alguns adicionais muito legais, enfim. Logo eu vou fazer o lançamento oficial da nova turma, e aí nessa live zona que a gente vai ter junto, vai ter muita gente, outros profissionais psicossomatoanalistas junto comigo, vai ser um evento maravilhoso que a gente vai fazer na Semana da Psicossomática, para que você possa ter acesso a pessoas que já se formaram, a pacientes, a resultados, enfim, a tudo aquilo que existe hoje da psicossomática clínica, desenvolvida por mim, Álvaro Bian, para que você possa tomar a melhor decisão da tua vida, que é se tornar um profissional da mente humana e ajudar cada vez mais pessoas a melhorarem a sua saúde física e emocional. Vamos lá, vamos continuar aqui. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o teu joinha e comenta aqui embaixo se isso está fazendo sentido para você, hein? Vamos lá. Tem mais alguns pontos que eu quero trazer para você. Além disso, além da questão de baixar a imunidade, a tensão muscular que essa pressão emocional causa no peito, nessa área do tórax, é muito forte. Olha o que eu coloquei aqui. A pressão emocional ela pode causar tensão nos músculos do peito e no diafragma, afetando a mecânica respiratória como um todo e reduzindo a eficácia da respiração. O diafragma, por exemplo, é um órgão muito importante. Existe uma técnica chamada respiração diafragmática, que é praticamente um antídoto do estresse. Você quer eliminar estresse da tua vida sem colocar uma química na boca, é aprender a fazer uma boa respiração diafragmática e fazer isso de forma consistente, como se fosse tomar um medicamento natural. 2, 3 vezes por dia, 10 minutos, fazer ali, exercitar-se com a respiração diafragmática. Agora, olha só a gravidade disso. Quanto maior a tensão no peito, maior a probabilidade, maior a possibilidade, por exemplo, de a musculatura toda respiratória ser afetada, dentre elas o diafragma. Sabe o que isso pode causar de doença? Por exemplo, condições como desconforto respiratório, você não consegue respirar, cansaço respiratório, a pessoa não consegue respirar direito, ou ter a respiração muito curtinha, pessoas que, em vez de puxar o ar lá no fundo e permitir que o pulmão todo trabalhe aquele oxigênio, para poder nutrir as células e espalhar oxigênio pelo corpo, não. Fica com aquela respiraçãozinha mais curta. E isso cansa muito mais. Interfere diretamente na qualidade de vida dessa pessoa. Interfere diretamente no processo de concentração, porque diminui o oxigênio que vai para o cérebro.
Tudo isso por conta de pressão emocional. Pessoa que se sente extremamente pressionada emocionalmente. Agora tem mais. E como último ponto desse vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, quero falar sobre o sistema nervoso autônomo. Olha só. A pressão emocional pode perturbar o equilíbrio do sistema nervoso autônomo e regula funções involuntárias, incluindo respiração. E aí, sabe o que pode acontecer? Por exemplo, essa perturbação pode causar distúrbios respiratórios como dispneia, ou seja, dificuldade em respirar, e muito provavelmente vai influenciar em condições persistentes como fibrose pulmonar ou sarcoidose. Se você pesquisar mais a fundo sobre a fibrose pulmonar, você vai ver que é uma doença muito debilitante, bem desafiadora para quem sofre, né, com a fibrose pulmonar. Eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Faz quanto tempo que você está aí tomando medicamento, fazendo de tudo que pode e o que não pode, poluindo o teu organismo com química, sem conseguir efeito real na tua saúde? Faz quanto tempo que você está sofrendo constantemente com pressão emocional, seja de um lado, seja de outro, dentro da família, fora da família, no trabalho, enfim? E faz quanto tempo que você já está se percebendo com desafios clínicos relacionados a sistema respiratório, coração, fígado, pâncreas, intestino, rim, sistema circulatório, coluna, baço, garganta, olhos? Você sabia que tudo, pele, sistema tegumentar, você sabia que cada pedacinho do nosso corpo possui ligação com o nosso emocional? E que quando nós estamos emocionalmente impactados, isso interfere diretamente na nossa saúde física? Então eu peço para você, do fundo do coração, começa a colocar em prática algumas dicas que eu coloco aqui. Elas são gratuitas. É zero investimento. E faço ainda um outro convite para você. A partir de 1º de janeiro de 2024, se você tiver condição, assina o canal. Seja como apoiador, menos de R$8 por mês, seja como o 3º nível, que é aquele que vai ter acesso diretamente a mim. A gente vai fazer reunião de Zoom, ao vivo, fechadinha, só para nós. Eu tenho um plano de Zoom com 1000 cadeiras aqui que eu posso ter junto comigo nessas reuniões do Zoom. O que eu mais quero é ter você junto comigo nessas reuniões mensais, ao vivo, sem hora para acabar, onde eu vou poder responder todas as perguntas de vocês, trocar ideia, a gente vai poder resolver, decidir algumas coisas relacionadas à temática do canal, a novos vídeos, a treinamentos exclusivos para os VIPs, que não vão ser comercializados por mim fora do YouTube, vai ser dentro do YouTube, vai ser para você que é VIP, que é assinante 3º nível aqui do meu canal no YouTube. Tem muita coisa legal para acontecer em 2024 e eu quero muito poder estar com você aqui. Isso vai ser um privilégio ainda maior para mim, poder contribuir ainda mais com a tua saúde, seja ela física, seja emocional, tá certo? Eu vou deixar esses 3 vídeos aqui que estão aparecendo na tua tela, espero do fundo do coração que você assista, ou um ou os 3, para nutrir ainda mais a tua mente com conhecimento de qualidade, para que você possa melhorar cada vez mais a tua saúde. Um beijo enorme no teu coração, sucesso, vagalume e até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.